Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com ou novamente o Mais Vida, hein, Bené? Mais Vida, boa tarde para você que nos assiste. E hoje com o professor Fábio Geraldo Veloso, que já esteve conosco numa primeira ocasião, onde a gente teve a oportunidade de trocar umas ideias muito interessantes. Sim. E agora, novamente, com mais calma. Eu me lembro que a primeira vez que você veio, você ficou preso no trânsito e a gente ficou aqui te esperando, tensa. Verdade. Né? Mas ele chegou, Beth. Ele chegou, com certeza. Mas hoje a gente vai ter um tempinho com mais calma para abordar algumas coisas que eu acho que são de extrema importância e que eu vejo na sua pessoa alguém que com muita competência e com muito conteúdo, acho que vai poder opinar para a gente de forma assim bem embasada o que a gente quer colocar aqui, né? Que é a situação que a gente vem atravessando agora no estado do Rio de Janeiro, o caos que a gente vem passando. E hoje, professor Fábio, eu me reportei a algo que eu li numa das postagens no Facebook, que dizia o seguinte: enquanto a chama olímpica permanece em nosso país acesa, passando de mão em mão, né, e por vários estados do país, a chama da população apaga no chão dos hospitais. Perfeitamente, Beth. E não só no chão dos hospitais, mas de uma maneira geral no chão das ruas, principalmente do nosso estado do Rio de Janeiro. E eu queria então te perguntar como é que você está vendo essa situação que o estado do Rio de Janeiro está atravessando. Bom, primeiramente gostaria de cumprimentar a mesa, cumprimentar toda a equipe, os telespectadores, agradecer a oportunidade desse retorno, me honra muito esse retorno aqui. A nós também. Gostaria de estar sempre à disposição. Bom, a crise em que nós vivemos ela é ímpar e ela é consequência de muita coisa e de muita frustração e expectativas geradas ao longo de vários anos, né? Então, quem não está sentindo a crise hoje e quem não está, às vezes até já sem esperanças, né? Quando se vê uma Olimpíada a começar, né? Diante de tanto caos, diante de tanto despreparo, vejo eu, né? Tanta falta de infraestrutura básica para manter brasileiros dignamente, quem dirá para receber estrangeiros. De tantos desacertos, né? Muitos. A queda da ciclovia foi só a gota d'água nesse... Nossos aposentados, muitos ainda sem receber, apesar de dinheiro já bloqueado da conta do Estado para isso, e dinheiro que deixou de ser investido nas Olimpíadas, mas uma Olimpíada feita com dinheiro público, né? Isso não soa também muito bem. É verdade. Enquanto a gente sabe que há bastante tempo a nossa saúde, a nossa infraestrutura de base está sucateada. Então, o que há para modernizar antes de manter o básico? O que há para se fazer antes de qualquer coisa, né? Com profissionais do Estado, servidores públicos concursados, ainda não nomeados, e aí a gente no Estado está sofrendo com isso. Aposentados, isso é inaceitável, isso é intolerável, não dá para aceitar isso. Concordo plenamente. Então, diante disso, a situação é emergencial demais para a gente criar uma boa expectativa para as Olimpíadas, né? E nos resta a esperança de que tudo dê certo sempre, que a gente torce para tudo dar certo. Na sua visão, você teria estrategicamente alguma coisa aí, né? Internamente, no seu discurso interno, em termos de ser viável de ser feita para minimizar esse estado de coisas que vem acontecendo? Como é que você está vendo isso? Olha, a tutela de urgência, né? E aí a gente vê a judicialização da política, né? Está tudo indo para a justiça. Hoje até os meios de comunicação estão sob ameaça
de suspensão por conta Sim. de liminares. Né? É, Estávamos aí até pouco tempo sem acesso a WhatsApp. Sim. Então, que estabilidade institucional, que estabilidade, né, nós temos. Né? E como pensar realmente, como pensar, ainda que internamente, em soluções plausíveis para problemas que são resultado de anos e anos e anos e anos de abandono, de desgoverno e de propostas que a gente hoje conhece muito bem a tendência, né? Que parece ser muito mais de rompimento do que de progresso. Romper com a estrutura para justificar a criação de uma nova, né? E com ideais que a gente não chegou a expressamente a tentar, talvez, mas concordar com ele, né? Fábio Geraldo, como é que você está vendo especificamente, por exemplo, o setor educacional? A educação de hoje em dia, né, a gente vê muito no Facebook, né, com as fotos das escolas públicas de hoje em dia e dos hábitos dos alunos e de tudo que se tem. E hoje, o resultado, né, de quem se forma no ensino público e de quem se formava no ensino público de antigamente e de como era uma escola pública de antigamente. O currículo, né, o programa, o conteúdo programático de hoje é diferenciado. Né? A gente tem a notória constatação de que livros de geografia e história... O nível curricular veio caindo muito. Muito, e a manipulação de conhecimentos em livros de geografia e história totalmente tendenciosos a agradar, né, a formação de uma massa, né, submissa a reformas que não nos agradam, de fato, se nós conhecermos os resultados. Então, estudei o SPB, estudei moral e cívica, a gente chegou a pegar um finalzinho ainda do estudo de filosofia. Ensinar a pensar. Alguém está aprendendo a pensar, alguém está aprendendo a ser um agente da própria produção do conhecimento. É a questão da consciência crítica, então, que as pessoas estão desaprendendo então, isso. A educação, que na verdade a gente fala de ensino, e de ensino para as ciências, de ensino para a formação cognitiva de uma boa personalidade, né? Então, o conhecimento de uma pessoa se adquire como? Repetindo conhecimentos manipulados em livros e em currículos fechados, né? Que interessam, né? Não sei a quem, ou a produção de pessoas pensantes, capazes de produzir, capazes de inovar, solucionar problemas. Né? Você, como professor aqui na Faculdade de Direito, como é que você vê, né, essa coisa da interação hoje aluno-professor dentro de sala de aula? Porque a gente vê tanta agressividade. Bom, no nível superior nós temos aí algumas realidades diferentes, mas não uma realidade tão ruim quanto no nível primário, né, e secundário, né? Hoje realmente o professor é um profissional sem valor. Infelizmente. Né? É um profissional sem valor, não é referência para nada, é o que ninguém quer ser, porque não quer ganhar pouco. O que é o professor? O professor é o cara que não conseguiu ser nada. Que loucura. Né? Então, quer dizer, eu já ouvi falar, quem sabe, faz. Quem não sabe, ensina. Então, já ouvi isso, gente. Entendeu? Então, qual é o prestígio que a nossa sociedade dá a um professor? Qual a imagem do professor para a nossa sociedade? É de alguém que tem que cumprir ali um programa e ser o maior facilitador possível e agradar o consumidor, né? Parece. Né? Parece que estão ali à procura de um produto em que quem constrói o produto é o professor. Mas, na verdade, quando se entra na escola, o responsável pela produção é o próprio aluno. E essas ideias, o papel do discente dentro de uma escola não só se esvaziou, como se confundiu muito. Né? E hoje não se sabe qual é a função de um professor, não sabe qual é a função e não se prestigia. Mas me parece que o docente também está assustado com isso. Com certeza. Com o que o discente faz. Né? Ele está... Com certeza. Ele está cada vez mais acuado. E qualquer resposta que você dê a uma ação dessas,
às vezes inesperada, pode gerar mais problema para você do que para o próprio autor, né? Então, é melhor correr, é melhor se proteger, é melhor se submeter do que simplesmente reagir, porque quem está do lado do professor? A sociedade, o diretor, né? As mães, os pais, o Estado, né? A cultura de que não se precisa de escolaridade, né? Os exemplos que a gente tem na política. Né? Vamos colocar como proposta exigir dos candidatos nível superior. Não, isso é antidemocrático e tudo mais, né? Porque todos têm que ter acesso, né? Lógico. Mas foi muito exemplar e muito oportuno o exemplo não, quer dizer, a votação do impeachment, né? Aquilo que a gente viu na votação do impeachment é um grande exemplo do resultado de não se exigir um nível Sim, os cultural, nossos deputados na votação de foi uma coisa drástica mesmo. Uma catástrofe. Então, e muitos que estavam ali falando muita besteira têm os seus diplomas também, né? Então não eram só pessoas semi-alfabetizadas, né? Com certeza. Mas o problema também da autoridade, né? Do profissional. Hoje o bem-sucedido é quem ganha bem, né? Quem tem. Então, é um sistema que está muito confuso. A gente vive numa social-democracia em que quem pegou o poder é justamente quem antes lutava pela democracia socialista, são todos com um histórico muito diferente. Nossa direita e nossa esquerda, se você for ver o currículo deles, parece que é uma coisa só, é uma galera só, é um grupo só. E qual é a proposta? E o que eles fizeram desde que o Brasil se tornou democrático, né? Um democrático entre aspas mesmo, né? Porque até agora... Então, a escola se tornou um lugar de formação de pensadores? Não. Né? Então, tudo que sempre se criticou dos regimes totalitaristas fazer, foi o que foi feito. Foi o que foi feito. E continua sendo feito. Foi o que foi feito. Eu queria aproveitar esse momento e fazer uma intervenção, porque já que nosso tema seria o caos no estado do Rio de Janeiro. Sim. Né? Mas que é maior até do que nos outros estados, Sim. Pelo que a gente está vendo aí. A impressão, o sentimento que vem é que tudo estava vinculado aos royalties do petróleo. E que sem esses royalties, nada mais existe. Mas nós temos que pensar que quando Sérgio Cabral deixou o governo, a história divulgada é que os cofres estavam abastecidos e que nós tínhamos dinheiro suficiente para que o novo governador, o Pezão, né, o Luiz Fernando Pezão, pudesse assumir sem grandes exatamente. problemas. E, ao mesmo tempo, o Eduardo Paes, que hoje, que eu li nos jornais de hoje, está sendo denunciado ao Supremo Tribunal Federal, né, começa a ser investigado na Lava Jato e começa a ser investigado. Então, realmente, quando a gente vê Estado e município, e aí a gente olha o entorno, a gente olha a saúde, nós não temos saúde. Hoje, se você ficar doente... Nós não temos segurança Não, pública. não temos. Então, eu costumo sempre começar a vida pela saúde, porque para você fazer qualquer coisa, você tem que estar vivo. Transporte público Segundo, também está no caos. A violência, porque para você estar vivo, para fazer alguma coisa, você precisa estar vivo. Então, saúde e segurança, na minha visão, seriam prioridades, porque depois disso, estando vivo e estando seguros, você conseguiria se sentir mais confortável para poder fazer as outras coisas. Mas então eu queria que o senhor comentasse esse caos na saúde que nós estamos vivendo e esse nível de insegurança que o governo passou para a gente ao assumir, o novo governo ao assumir. A imagem que passou é que estava tudo lindo, divino e maravilhoso, que nós teríamos umas Olimpíadas tranquilas e que a cidade estaria preparada para receber os nossos atletas e as delegações. E eu estou em pânico, porque nós vamos pagar o mico do ano com as delegações que estão chegando. O mundo está olhando para nós agora. Como é que o senhor vê? Mas isso é bom, você não acha, não? É bom que o mundo veja como é que nós estamos. Eu sei, Beth, mas é porque roupa suja a gente lava em casa. A gente não quer que o mundo lá fora lave. Mas empreste o tanque ou a máquina de lavar. Mas é o que se tem. Vejo. Como é que o senhor vê essa situação? O que eu vejo e o que todos nós sentimos, né? A palavra caos, né? A palavra emergência, Sim. a palavra...
o que gera, a meu ver, uma frustração muito grande, que é igual a um comportamento extremamente agressivo da população e isso tudo gera, mais. A agressividade, né, que a gente vê hoje, eu acho que é muito resultado dessa frustração. Né? Com certeza. Está todo mundo muito inseguro, a instabilidade no emprego, né, os hospitais sucateados não é recente, né, essa visão. Só piora. E aí vem o Zika, né, vem a chikungunya, vem essas doenças e H1N1 já matou 21 no estado esse ano. É uma coisa pavorosa. 21 mortos no estado por H1N1. E vacinas se deteriorando em Maricá e aqui e acolá. Né? Então, cadê as minhas vacinas? Cadê o retorno do meu imposto? E cadê a carga tributária que é responsável pela crise na indústria e no emprego e na produção e a crise de mercado que vige? Um dos grandes responsáveis é a carga tributária. Né? Cadê esse dinheiro? Para onde está indo? E diante das emergências que tanto agradam aqueles políticos que não gostam de licitações, porque em situação de emergência, você tem que fazer a força-tarefa e tem que resolver um problema. É isso, não é o que eu vejo, é o que eu queria estar vendo. Entendi. E eu vejo aí também, nessa situação toda, nesse contexto todo, alguma coisa que contribui muito para não se assumir as responsabilidades das situações que ocorrem, como no caso da ciclovia, né? Que é uma coisa chamada terceirização. Que entrou nos hospitais também de tal maneira que passou-se a não se responder por nada, porque tudo é terceirizado. E assim é na educação, na merenda escolar, nos presídios, e vai por aí afora. Alguém está ganhando dinheiro. Quer dizer, como é que você vê no seu olhar, não é, direcionado aí para a área do direito, como é que você vê isso? Essa coisa de tudo terceirizado, aí é uma forma de ninguém responde por coisa nenhuma. Eu tenho visto de 88 para cá a Constituição cada vez ser mais letra morta. Né? E tudo que se faz para mitigar a força da Constituição. Eu gostaria que alguém me corrigisse em relação a isso depois, né, do programa, através de redes sociais. Eu gostaria muito que alguém me corrigisse, porque parece que o programa que a gente implantou na Constituição foi um caminho que a gente preferiu percorrer a contramão. E a gente está na contramão de todo o programa que nós implantamos na Constituição de 88. Então, o caos, a questão da terceirização, ela poderia não ser, eu acho que a grande culpada de tudo que está acontecendo por conta das mãos lavadas, né, porque um Estado fiscal, um Estado provedor, um Estado administração, uma administração magra, precisará sempre de serviços terceirizados e delegados a entes privados, né, a entidades privadas. Claro, lógico. Mas, portanto, cadê a fiscalização? Portanto, cadê a lisura nos contratos? A crise é de corrupção, a crise é de caráter, não existe mais um ideal claro, não existe, eu acho que nunca existiu, porque, na verdade, na origem, nós temos um eixo que acha que é de direita e um outro eixo que acha que é esquerda, mas, na verdade, são todos membros de quadrilhas saco, falando, né? Membros de quadrilhas corruptas. Farinha do mesmo saco. O que me coloco, né, diante dessa realidade é como mudar sem acabar com a democracia. Né? Como mudar sem acabar com a democracia. Então, precisamos de uma guerra, como o outro entrevistado muito bem colocou, né, de que o caldeirão fervilhando, aquela água transborda e apaga o fogo. E aí uma situação de guerra talvez seja o rompimento do caos com uma coisa, com o início de um progresso, partindo ainda que partindo de uma negatividade, não do ponto zero, mas dali para frente, e não caminhando como nós estamos caminhando, que parece que por mais que estejamos lutando, por mais que existam Sérgios Moros, por mais que a justiça, por mais que o povo esteja nas ruas, o nosso caminho não para de se direcionar ao abismo.
né? Vamos lutar, vamos fazer, mas espera aí. E o que fazer para não continuar andando em direção ao abismo? Né? Vamos praticar uma intervenção popular nos partidos, criar uma renovação, ninguém mais pode se reeleger. Eu acho que seria muito interessante, com todo respeito aos políticos bons que estão hoje, mas a ideia da não... Que são minoria. Que são minoria. Porque se fossem pelo menos uma média, eles não permitiriam que as coisas estivessem como estão. Em todos os âmbitos, no Estado, no município. Acho que a grande maioria está envolvida aí nessa coisa dessa turbulência. E o caos se instala até mesmo quando a gente vê as comissões. Eu acompanhei de perto e acompanhei o dia inteiro aquela chatice da votação do impeachment na Câmara, e agora estou acompanhando no Senado. É uma vergonha quando você vê os nossos administradores, porque eu os vejo, gostaria de vê-los como administradores, e claro, faltou aí a palavra competência, porque se o país está nesse caos é porque os administradores são incompetentes, e não estou dizendo que não tenham competência para fazê-lo, porque às vezes você tem, mas existe o querer, e eu não vejo o querer. Então, são incompetentes ou são corruptos? Não, Beth, na minha visão, eu acho que eles têm qualificação suficiente desde que você queira. Existe o querer. O problema que eu acho que o que está faltando nos nossos administradores é o querer. E existe uma coisa... não ser corrupto. Pois é, mas aquilo que você falou, existe uma diferença entre o ter e o ser. E as pessoas atualmente preferiram ter, optaram pelo ter, em detrimento do ser. Só que tem o ônus e tem o bônus. Sim. E agora chegou a hora do ônus. E o ônus está muito grande. Está muito grande. E a gente vê o ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Farinha muita, meu pirão primeiro. Farinha pouca, mais ainda. Mais ainda, e aí, verdade. A luta que a gente está vendo é porque a farinha está ficando pouca. Verdade. E aí estão cuspindo, estão defecando, estão fazendo isso e aquilo, porque a farinha deles está acabando. É verdade. E esse caos no Legislativo, principalmente o Legislativo, por conta da vitrine, né? Porque o Executivo a gente já perdeu as esperanças. No Executivo mas no Legislativo, essa vitrine que se tornou essas votações e toda essa novela, fez com que o povo começasse a conhecer um pouco mais de como é formado o Legislativo. Eu acho que fez com que o povo começasse a conhecer melhor os bastidores, né, do nosso Congresso. Sérgio Reis é deputado e ninguém sabia. Eu não sabia quando eu vi Sérgio Reis votando. Entendeu? E outra, e muito pouca gente, mas eu admirei a atuação. Está virando uma piada, né? Verdade. Está servindo para mim como uma peneira de quem presta e quem não presta. Entendi. Ideais à parte, política partidária à parte, quem presta e quem não presta. Tanto de um lado quanto do outro. Entendi. Né? E eu comecei a conhecer pessoas que então não conheci e comecei, olha, esse eu acho que tem que continuar. Né? Tanto de um lado quanto do outro, porque nem todo mundo da esquerda, né, por conta desse combate que a esquerda está sofrendo, tem que ser afastado da política, porque a esquerda sempre provou que sempre foi melhor oposição do que situação. Entendi. Né? Eu queria fazer uma pergunta. Pode, faça. O senhor que é da área do direito, quem é Sérgio Moro na sua visão? Sérgio Moro é um juiz que está hoje parecendo mais um xerife do que um magistrado, né, representante da justiça inerte, imparcial e equidistante. Ou seja, ele está tendo que colocar a mão na massa mesmo. Isso. Então, é uma posição muito delicada. Isso que eu ia perguntar. É uma posição muito delicada, mas é um trabalho que alguém tem que fazer, porque eu ouvi aqui dizer que nós estamos em guerra. E na guerra, justiça é paridade de armas. Estão querendo garantias individuais, garantias para um indivíduo hipossuficiente, para fazer com que o Sérgio Moro não consiga alcançar um grupo mais poderoso que o Estado. Então, agora eles querem que a Constituição valha. Durante todos os mandatos desse governo socialista, democrata, a legislação penal que tem sido editada e votada
toda incongruente incoerente em relação aos ideais democráticos e ao sistema penal. E quando eu falo de sistema penal é porque tudo dentro do ordenamento jurídico precisa ser coerente. Né? Se eu tenho bem jurídico vida tutelado, hoje nós temos diferenças de vida. Hoje tem a vida do homem e a vida da mulher. E a vida da mulher vale mais do que a do homem, se você for usar a teoria do direito penal como uma ciência valorativa. Né? Que pela tutela que faz dos bens jurídicos, a pena é maior para os bens de maior valor e menor. Hoje a pena para quem lesiona usando uma arma talvez seja menor do que portar uma arma desmuniciada. Olha... Porque o crime fim absorve o crime meio. Entendi, certo? Claro. Então, se alguém for me pegar com porte de arma, é melhor que eu use. E seja preso em flagrante pelo resultado. E não pelo simples porte. Né? Entendi. Então, a política criminal acabou. O sistema está totalmente incongruente. Hoje, faça-se justiça, né? Da forma que puder, né? E os juízes, e essa prática eu tenho visto desde que já entrei e larguei a advocacia criminal, mas pretendo voltar. Então, o que o Lula está vendo hoje parece para mim o feitiço voltando contra o próprio feiticeiro. Com certeza. Não tem dúvida. E no âmago do sentimento humano de vingança que tem aqui dentro, né? Eu me sinto até um pouco realizado. Aí, ó, as leis que você assinou embaixo, as leis que a Dilma assinou embaixo, estão aí todas em vigor e todas sendo usadas contra vocês. Concordo plenamente. Leis contra as quais eu sempre lutei. Quando o procurador mesmo da Justiça, não sendo socialista. Quando Janot denuncia Luiz Inácio Lula da Silva, e a gente vê como é que o Lula reage a isso, para mim foi muito frustrante, porque você vê um ex-presidente que deveria dizer, tá muito indignado, olha, né? se eu fiz alguma coisa errada, eu quero responder por isso. Não, ele simplesmente se indigna e diz, puxa, eu te coloquei aí, não foi para isso. Gente, que isso? Como é que pode? Que inversão de valores é essa? O advogado-geral da União é advogado da corrupção. Da corrupção, claro. Eu estou pasmado com isso, eu estou infeliz com isso. Então, eles podem usar um procurador, eles podem aparelhar o judiciário com os juízes deles. E outra coisa... Para mitigar a Constituição sempre a favor deles. Eu sei disso. Mas eles estão reclamando agora do Moro, que está fazendo com eles o que todo juiz de primeira instância criminal pelo Brasil afora faz com o indivíduo hipossuficiente, com aquele vagabundo qualquer que a gente tem como o delinquentezinho, borra-botas. Que o que está acontecendo agora é escancaradamente um jogo político onde eles estão brigando entre eles por poder deles e o povo que se dane. E já estamos pensando como é que vão ficar os ministérios. Exatamente. Quer dizer, o para povo mim, que se lixe, que se dane. É uma briga lá entre eles de poder. Né? Esquerda com direita. Né? E aquela embolação. Não, isso é meu, não, isso é meu, isso é meu, isso é meu. E a população que se exploda. A democracia está em risco por conta disso. A popularidade de quem tem propostas mais radicais e contra determinados progressos na área social ou progressos na área da liberdade democrática mesmo, estão, né, o povo está... Gente, antes da gente fechar, eu preciso da sua opinião na questão da coisa do desarmamento. Sim. Eu, por exemplo, sou terminantemente contra essa coisa de você não poder portar na sua casa armamento para sua defesa dentro da sua casa. Só um comparativo. Nos idos, né, até a década de 90, portar arma de fogo não era mais que uma contravenção. Sim. A partir do momento que ela se tornou crime, as coisas melhoraram ou pioraram? Né? E outra, pioraram hoje muito. O porte de arma é um crime mais grave do que vários outros de resultado. Verdade. O crime de perigo, se é que a arma que eu estou aqui na cintura está causando perigo a alguém? E agora Aliás, me parece você nem sabe que tem que eu até estou com arma na cintura. E me parece que agora tem até uma coisa de proporcionalidade de como você reage. Quer dizer, se você é assaltado e o cara te enfia uma faca e você dá um tiro nele, você que paga o pato, porque você está com um armamento maior do que o dele. Maior do que o dele. E a situação... Pelo amor de Deus. Um bandido hoje que passa na rua por você, precisa mostrar arma para te assaltar? Claro que não. O medo, o pavor já é tão grande. É verdade. E outra,
o porte de arma já está proibido. Né? Cidade do Rio, Estado do Rio, parece que já tem uma lei, né? Em que proibiu. Então, se você se você for o churrasqueiro do churrasco do seu amigo e estiver indo com as suas facas para casa dele, cuidado para não ser pego numa blitz. É verdade. Se você vai mergulhar, você vai para um mergulho. A faca de mergulho, você tem que levar o equipamento de mergulho, que tem que caracterizar que você é um mergulhador e tem que ter carteira de oceanógrafo. Quer dizer, o cidadão comum tem que provar que ele não é criminoso o tempo todo. Para os faqueados que chegam no hospital com a faca encravada, você está portando uma faca. Que loucura. Você está portando uma faca, porque ela está dentro de você e você está portando ela. Então, quer dizer, é absurdo. A gente tem que fazer chacota mesmo. Doutor Fábio, então o caos não vai terminar? Ele vai ampliar? Nós vamos mergulhar? Vamos ser absorvidos e engolidos pelo caos? Ou o povo usa isso como lição e começa a tomar o poder para si e começa a se fazer participar e parar de reclamar e começar a participar. Por que sabe quem eu queria votar para vereador? Ela, você. Eu queria poder votar em vocês duas, mas eu não tenho como, tem? Não. Pois é. Não tem, até porque sejamos os candidatos que nós queremos. Façamos a justiça que pretendemos. Sejamos nós a mudança. A minha parte eu estou fazendo aqui. Eu também, dando a cara a tapa. Cada um faz o seu papel, mas que em todo lugar, na nossa família, nas nossas profissões... E não só aqui, mas na minha profissão também, nós abracemos a nossa função social, que é política. A diferença, você sabia que a palavra que é antagônica em relação à antônima, né? A antonímia de político é a idiotice. Ou o cara é político, ou o cara é idiota. O idiota se prende para si, o político, ele pensa na coletividade. Exatamente. Sejamos todos políticos. Pensemos no bem comum. Política. Você ainda ouve gente boa falando isso. O cara que eu queria votar, ele fala que não gosta de política. Aí mora a minha desesperança. Aí é no povo. É em quem eu não posso votar, porque em quem eu posso votar eu não quero. Entendi. Bom, então o doutor Edgar está dizendo, meu querido telespectador, que você é a esperança. Pense nisso. Com certeza. Pensemos Pensemos nisso. E aqui lá temos mais vida. O quanto a gente precisa se munir de mais vida, mais vivacidade. Verdade. Né? E mais poder de decisão para que a gente possa fazer o nosso papel, principalmente nesse momento que o país atravessa. Que venham muitos Sérgios Moros, que não desistam, que creio que Sérgios Moros são bons combatentes em tempo de guerra. Mas em tempo de estabilidade, não é esse tipo de juiz que eu quero. Mas em tempo de guerra, é o que a gente precisa. É o que a gente precisa, é verdade. Verdade. Vou pedir, então, suas considerações finais e te agradecer muito pela presença e dizer que, posteriormente, o convite já está feito para retornos, para que a gente possa debater mais um pouquinho. E espero que a gente possa falar um pouquinho melhor e não tanto de caos. Esperemos que a partir do dia 12 nós tenhamos novas notícias, se Deus quiser. Exatamente. Bom, o meu crédito aqui vai para a educação, vai para a dignidade, vai para a coragem que precisamos, vai para o movimento escoteiro, que eu acho que com mais escoteiros teremos melhores cidadãos. Claro. Sou membro do movimento escoteiro, antes de mais nada, e sei que maravilha. A educação vem de casa, a formação em geral vem da escola, da vida social e da vida no escotismo, que é um ótimo pano de fundo para a formação de caráter e cidadania. Claro. Coisa que e do exemplo que todos nessas últimas gerações temos que dar às crianças desse país e aos adolescentes. Né? E lançar o desafio para todo mundo que não gosta de política. Você é o verdadeiro político e não sabe disso. É de você que nós precisamos. É de você, né? É com você que eu conto para encher os partidos políticos de gente e tirar todo mundo que está lá dentro, para a partir daí a gente começar a ter mudanças democráticas. Porque espero que nossa última e não desejada saída seja uma revolução onde possa ter que mudar regime ou tudo mais por conta de ninguém saber ser honesto nesse país. Entendi. Então podemos vencer o caos. E agradecer esse espaço, essa companhia que, por mim, esse programa duraria o resto do dia. Nós é que agradecemos a sua presença
tá? Muito Vamos bom estar com o despedir do senhor pessoal, novamente. né? Obrigada por ter vindo. Que o escotismo, como é que é? Como é que é o lema do escotismo? Sempre alerta. Sempre alerta. E os lobinhos o melhor possível. Melhor possível, ok. Que legal. ok. Eu pensei que fosse sempre alerta e obediente, não? Sempre alerta obediente é mais antigo. Tá. Viu? Eu Ô, também Beth, lembro. por favor, você é jovem. Sempre alerta. Não, porque a obediência ela é inerente, com certeza. Eu sou mais velha que você. A obediência ela é tão elementar que... Né? Tá certo. Gente, eu sou mais velha que os dois aqui, então é sempre certo. alerta e obediente. Não, tá, sempre ó. alerta e obediente. Beijo pra vocês, até o próximo Beijo, programa. até o próximo programa. Tava com saudade de vocês.